Olá, bem-vindos ao Café com Impacto. Hoje recebemos Manu Oliveira, fundadora e diretora executiva da Social Brasilis, um negócio de impacto que promove inclusão de pessoas nos ambientes digitais, permitindo que elas tenham real acesso à informação de qualidade. Obrigada, Manu, bem-vinda. Muito obrigada, é um prazer estar aqui, bater esse papo junto com você e com todo mundo que está nos acompanhando. Querida, queria entender um pouquinho da tua trajetória também, Manu. Gosto muito do lugar onde você nasceu, tenho uma forte relação com esse lugar. Queria que você falasse um pouquinho como é que você sai de lá e chega cá. Então, é uma história, para mim, muito inspiradora. Eu acho que são de rupturas, eu acho que eu consegui romper ciclos. E eu saio de Quixadá para vir desbravar Fortaleza, né? Primeiro eu cheguei aqui como estudante universitária, né, no interior do estado, pelo menos quando eu terminei a escola, né, educação básica, eu não tinha assim, só tinha as licenciaturas, né, os anexos das universidades públicas e tudo na época. Então, os jovens tinham que migrar, né, e tinha a questão de como você vai fazer isso se você não tinha condições financeiras de se manter numa grande cidade como Fortaleza. Então eu venho para Fortaleza com esse sonho de me tornar universitária, né, de concluir a universidade e vir para cá. Mas a minha trajetória no empreendedorismo social, ela começa muito cedo, né? Eu comecei na infância a trabalhar com projetos sociais. A filantropia, o voluntariado, né? Eu venho de uma região de semiárido, Quixadá está no centro do estado do Ceará. Portanto, ela está ali numa zona de seca, de boa parte do ano, eu diria que todo ano, a gente tem problemas da falta de água, é um recurso ainda precioso para essa nossa região do estado. Então, eu venho desse contexto de me relacionar com a Caatinga, né, que é o meu bioma, costumo dizer que é o meu bioma, é onde eu nasci, eu venho desse território. Então, conviver com o semiárido é também um desafio para quem nasceu ali. Então eu comecei a trabalhar com projetos, sobretudo nas zonas rurais, nos distritos de Quixadá, onde as pessoas dependiam mais da água porque dependiam da terra para sobreviver. Parece paradoxal, né? Uma coisa assim, eu venho de um ambiente árido, mas eu trabalho com a terra. Mas tem muita gente lá no nosso sertão que sobrevive assim. Então eu comecei a trabalhar nesses movimentos sociais, pastorais e tudo, para integrar essas pessoas, para ver, né, a gente vinha de índices gigantescos de pobreza e vulnerabilidade social, né, na década de 90 tinham índices ainda grandes de mortalidade infantil, fome, e eu comecei nesse contexto a trabalhar com os movimentos sociais para fazer filantropia e voluntariado nas pontas. E aí, na adolescência, eu tive o meu primeiro projeto. Eu decidi começar um projeto que tinha uma ideia ambiciosa, que era uma cooperativa para mulheres, né? Mulheres do semiárido. Isso em que ano, Manu? Isso eu acho, eu nem lembro, mas eu estava finalizando o ensino médio e, né, indo para o pré-universitário. Mas a comunidade era o Sossego, não era uma comunidade sossegada, como o nome fala. E aí eu comecei, o Brasilis, na época, a trabalhar essa questão do multiculturalismo na vida das pessoas, porque eu percebia que a história local, o projeto de vida, principalmente quando você trabalhava com mulheres, elas tinham a questão do tempo, da falta de flexibilidade do tempo para ir para o mercado formal de trabalho, sem uma geração de renda extra, né, para cuidar dos filhos, da casa, principalmente quando se é sertanejo. Então a cooperativa nascia para isso, né? E a gente trabalhava coisas da terra. E eu comecei a trabalhar sementes do semiárido, da região norte do Brasil, porque era uma coisa que dava para fazer uma aprendizagem significativa. Eu pegava essa matéria bruta, essa matéria-prima, entregava para elas confeccionarem alguma coisa e era uma oportunidade de debater sobre o território. Da onde aquela semente vem, né? Quais são as condições de solo, né? Eram coisas muito inerentes ali, daquela terra. E aí o Brasilis começou, foi esse projeto. E aí era uma alternativa também de geração de renda. Né? E como é que virou? E trabalhava. E como é que virou o Social Brasilis, que é o negócio de hoje? Então a gente tem um pulo no tempo, assim, de uma década, em que eu me vejo em uma sala de aula, né, já graduada,
já licenciada em letras, né, pela Universidade Federal do Ceará, lecionando no Pirambu, que é um dos territórios, né, de extrema vulnerabilidade que nós temos aqui no estado do Ceará. E ali naquela sala de aula da educação de jovens e adultos, eu dava aula na EJA, né, no período noturno. Então eu pegava uma massa que tinha passado o dia inteiro trabalhando e ia estudar com o sonho de terminar e concluir seus estudos para conseguir uma alocação profissional melhor, né, mudar de vida. Era o sonho da inclusão produtiva, né, de ter um certificado do ensino médio para concluir seus estudos, para conseguir um trabalho, né, com carteira assinada, como eles sempre falavam. E ali naquela sala de aula eu fui percebendo que a gente ainda tinha uma lacuna para resolver e que a tecnologia, a inovação estava modificando o mercado de trabalho. E aquelas pessoas que estavam ali querendo esse diploma de um ensino médio, quando elas finalmente conseguissem, esse mercado de trabalho já teria mudado. Né? Profissões deixariam de existir. Tem uma defasagem que a gente não consegue incluir a todos, né, Manu? E é rápido. É rápido. A mudança é rápida e os processos de inclusão, né, para a gente fomentar programas, políticas públicas, são mais lentos. Então, né? A defasagem se mantém. Se mantém. E aumenta. Amplia, exatamente. Ela vai ampliando. Que trágico. Então, quanto mais a gente fala de inovação, quanto mais a gente fala de tecnologia, de automação dos processos, a gente está excluindo, né? A disrupção, né, que é um nome que a inovação usa muito hoje, ela é um processo excludente para a base da pirâmide, né? Sobretudo para as classes D e E, que são as camadas mais vulneráveis, que estão lá embaixo mesmo, que têm lacunas de aprendizagem, né? Que não dominam a língua inglesa, que não conseguiram terminar os estudos no tempo correto, não só por uma questão de não ter acesso à formação, mas por outras lacunas muitas que nós temos em questão de falta de políticas públicas para esses territórios em vulnerabilidade social. Sim. Aí o que acontece, né, nessa inclusão produtiva? Profissões deixam de existir, outras surgem, mais aprimoradas, com maior grau de formação, exigindo mais, né, uma complexidade muitas maior coisas ainda. E aí a gente vai eliminando as pessoas da base e essas pessoas vão ficando sem emprego, sem trabalho, sem possibilidade de gerar renda. E aí a gente tem diversas consequências relacionadas à falta de inclusão produtiva, né? Aumentos do índice de violência, drogadição, né? São inúmeras coisas que podem acarretar dessa falta de inclusão da geração de trabalho e renda em um país, em um território. E a Social Brasilis faz o que em relação a esse problema social? Então, a Social Brasilis, ela nasce, né, no intuito de ser um negócio de impacto social que viabilize formação, né, programas educacionais que sejam estruturados, mas que desenvolvam habilidades e competências que formem esse profissional do futuro. Só que nós trabalhamos exclusivamente com pessoas da base da pirâmide, as classes C, D e E, né, formando ali desde a escola, né, jovens, professores, empreendedores periféricos, pessoas ali que estão nas pontas, que estão fazendo acontecer, possibilitando uma formação e também uma ligação dessa pessoa com o mercado formal de trabalho ou com a inclusão produtiva através do empreendedorismo, né? Estruturando melhor os negócios, ensinando como é que eles podem usar a tecnologia como um canal para gerar mais trabalho e renda de uma forma ativa e positiva. Em que ano nasceu a Social Brasilis? 2015. E tu já tinha todo esse ABC dos negócios de impacto? Porque isso é uma nomenclatura razoavelmente recente, no Brasil muito recente, e nos negócios periféricos ainda mais recente, né? Como é que chegou em ti esse ABC? Então, eu costumo dizer que o Social Brasilis surgiu em um salto que eu dei do 20º andar de um prédio e eu fui criando o projeto enquanto caía. Rápido. Nos 30 segundos que eu tinha. 30 segundos que tinha, vai criando, vai modelando antes de tu se estatelar no chão e foi. Então, ele nasceu literalmente assim mesmo, né? A ideia do projeto surgiu em 2015, mas eu não sabia o que ia acontecer, se ia ser uma organização social, se ia ser um instituto educacional. A única ideia que eu tinha na cabeça era:
eu preciso sair da educação formal, né, da sala de aula em específico, ali dos meus alunos todos os dias, dando aula, e pensar, tentar realizar esse sonho, fazer acontecer, tentar contribuir de uma forma para que minha sala de aula se multiplicasse, né, eu conseguisse chegar a outras pessoas. Então, a ideia surgiu dessa forma. E aí eu fui fazendo, aprendendo, desaprendendo e reinventando. Só que uma coisa que eu coloquei na minha cabeça desde o início era que o empreendedorismo ele não era um processo rápido. Principalmente para mim, que venho de origem periférica, que sou uma professora, não venho da área de gestão. Eu comecei o Social Brasilis com R$0, né? Não tinha capital de giro, só tinha a minha vontade ali de fazer acontecer as coisas. Não sabia sobre processos, né? Processos gerenciais, de como separar toda essa estrutura, né, que tem interna de um negócio. Então, eu fui colocando isso na cabeça e tendo em mente que era um passo de cada vez mesmo. E como boa formada em letras, você sabe aprender, né? Exatamente. Eu também sou formada em letras. Eu acho que a faculdade de letras ensina a estudar. Exatamente. Então, qualquer coisa que você queira aprender, você... Ensina a planejar, ensina a ter um método mais pedagógico para a vida. Exato. Né? Então, eu fiz uma pedagogia da vida. Eu fui tentando modelar, né? Assim, a história do Social Brasilis foi um processo construído pedagogicamente. Como está hoje? O que vocês fazem hoje? Hoje a gente constrói programas educacionais, né? Para que tipo de cliente? Trilhas pedagógicas, governos. A gente trabalha com governos, com a iniciativa privada, né, sobretudo ali para gerar responsabilidade social nos entornos, né, nas comunidades do entorno, das companhias, mas também para atingir populações diversas, as classes C, D e E, em todo o território nacional hoje. A gente já atua em todo o Brasil e ano passado nós lançamos já os nossos primeiros programas internacionais, né, com países lusófonos, que são de língua portuguesa, países africanos de língua portuguesa e Portugal, trabalhando também com a situação dos imigrantes que chegam no país e querem começar uma atividade empreendedora, mas não possuem uma formação, não possuem ali como começar um trabalho, como, né, gerir esse projeto, esse negócio. E hoje nós ofertamos isso. Esses programas educacionais podem ser customizados, né, de acordo com as necessidades. Vocês têm ferramenta proprietária, Manu? Vocês têm ferramentas de vocês ou vocês usam? Vocês têm uma ferramenta de vocês? E hoje nós temos. Hoje a gente começou customizando tudo, né? Todas as plataformas eram de parceiros, a gente usava, mas a gente sempre esbarrava ali com a questão de delas não serem responsivas às necessidades da base da pirâmide. Então, quando eu tenho uma plataforma virtual de aprendizagem, eu tenho uma barreira de linguagem, primeiro momento, né? Não sei se vocês já perceberam, mas a maioria está em língua inglesa. Né? Total. E é inviável para a gente trabalhar com populações que têm problemas, lacunas de aprendizagem, de educação básica, de letramento. Um outro quesito é a falta do letramento digital, né? Precisa fazer várias... Você faz um cadastro, né, um login numa plataforma. Aí você precisa ir para o e-mail, para você validar o seu e-mail, para voltar, verificar. Então, era um processo que o pessoal da base era impensado, não dá para fazer. Primeiro que a maioria não tem e-mail, eles têm e-mail para entrar no Instagram, para entrar no Facebook, e depois esse e-mail passa a não existir. Então, e-mail também não é uma ferramenta de trabalho para a maioria da população brasileira, por incrível que pareça, né, em tempos digitais que nós vivemos. Então, nós desenvolvemos uma plataforma nossa que tem uma linguagem funcional, né, esteja toda em português, que não tenham dificuldades, né, para a questão do letramento digital. Não tem que enviar e-mail com código, com isso, exatamente, com aquilo. Retira todas essas etapas de inacessibilidade. Retira essas etapas, exatamente. E aí ela é mais responsiva, né? Ela tem um formato de uma rede social, a interação é melhor. Então, nós rodamos os nossos programas ali, a maioria dos programas são híbridos, né? Justamente para a gente desenvolver as competências digitais que a gente quer. Né? O tempo de tela, o comportamento que essa pessoa tem num cyberespaço, né? Como é que ele desenvolve a segurança de dados, né? O uso dos recursos de comunicação de uma forma positiva. Então, ali a gente está desenvolvendo também as competências digitais enquanto ele está num processo formativo. E esses processos formativos variam bastante. A gente tem programas que trabalham o STEAM, que é um acrônimo
e em língua inglesa, para ciência, tecnologia, engenharia, arte e matemática, que ele é mais focado na formação sistêmica desse profissional do futuro, né? Da era tecnológica, da inovação, da sustentabilidade. E também temos programas que focam ali no desenvolvimento do programador, né? Também trabalhando linguagens socioemocionais, que a gente vê que é muito importante para essa nova economia, mas também o empreendedorismo em todas as suas essências, né? Como estruturar esse negócio, mas como usar e incorporar a tecnologia para que esse negócio gere mais renda e trabalhe para o empreendedor que está ali na periferia, que está na base da pirâmide. A gente já vai conversar mais. Estamos indo para um rápido intervalo, voltamos com Manu para falar sobre educação e inclusão digital a partir do negócio de impacto que ela lidera, Social Brasilis. Até já! Estamos de volta ao segundo bloco do Café com Impacto, com Manu Oliveira, fundadora e diretora executiva da Social Brasilis. Manu, essa temática da inclusão digital é uma preocupação muito grande das outras economias e das novas economias, né? Porque, por exemplo, o Fórum Econômico Mundial tem aquele livro famoso da Quarta Revolução Industrial em que ele diz isso, né? Estamos chegando em mais uma, ela é tecnológica e ela é a que tem a maior chance de deixar mais gente para trás. E ela não será uma revolução se ela deixar todas essas pessoas para trás, porque não vai estar mudando sistemicamente nada, né? Então, eu queria te ouvir um pouco sobre o quanto a gente consegue realmente fazer isso, assim. Como é que a gente... o que você enxerga de soluções radicais que possam, a tempo, trazer pessoas para o barco? Vou usar a metáfora do barco, a gente estava conversando sobre imigração antes de começar o programa. Para trazer mais pessoas para o barco, para garantir, de fato, que façamos uma revolução humana, né? Vamos ter que fazer uma humana, vamos ter que cuidar de sobreviver como espécie. Então, em toda a nossa história, né, a gente vê o processo da evolução acontecendo. Só que a gente está em um período, em uma época, em que as nossas demandas são urgentes. Elas não são urgentes, elas são desesperadoras, né? O mundo está em colapso, o nosso clima está mudando, né? Os quesitos humanitários tão em índices alarmantes, assim. A gente não pode mais se permitir que uma nova revolução, seja ela 4.0 ou 5.0, seja excludente, né? A gente não está mais em condições, planetariamente falando, de não incluir as grandes massas nesse processo revolucionário. Quando a gente fala de sustentabilidade e de inovação, a inovação precisa ser sustentável, né? A gente tem que criar demandas e mecanismos para uma nova economia ser de fato mais inclusiva. Só que esse debate não está chegando nas periferias, né? Esse debate não está incluindo as pontas, esse debate não está na escola, né? A base de todo o nosso processo para construir uma sociedade de futuro melhor começa dentro da educação, né? É um processo de aprendizado formar essa sociedade do futuro. Se eu tenho grandes índices de exclusão, como no Brasil, por exemplo, né, de políticas públicas ainda incipientes, de uma história enquanto país exploratória, a gente tem demandas ainda mais urgentes, né, e acentuadas. A gente precisa formar desde o início essa pessoa que vai ocupar essa nova economia, né? Esse debate precisa envolver a juventude, precisa envolver os professores, precisa envolver as mulheres, todas as camadas produtivas que estão aí para adentrar a nova inclusão produtiva, né? Eu acho que essa é uma demanda para agora. A gente precisa colocar essas pautas em todos os setores da nossa sociedade. A economia precisa ser discutida na escola, né? A gente precisa, Paulo Freire já fala isso há muito tempo, né? Desde a pedagogia da esperança, né, de 1970, se eu não me engano, né? Gente, me corrijam aí, coloquem a data correta. Ele já fala sobre aprendizagem significativa. E o que é aprendizagem significativa? É aprender de acordo com a sua realidade.
Não adianta eu explicar ou eu levar um conhecimento novo para alguém que ela não vai entender ou não faz parte da realidade dela. Eu preciso explicar a revolução que está acontecendo, a nova economia, de um conceito que inclua aquela pessoa nessa transformação. Ela vai precisar entender que a automação e a tecnologia vai cortar o posto operacional de trabalho na indústria 4.0. Então, essa pessoa vai ficar desempregada. Então, quando ela tiver consciência que esse processo é excludente do ponto de vista dela e que me toca, eu começo a compreender, a inserir essa pauta, né, essa conversa sendo mais significativa para aquela pessoa e eu vou gerando transformação. Né? Mas essa transformação precisa vir com políticas públicas também mais efetivas, que coloquem isso em todas as pautas, né? Que a gente vá correlacionando para que essa revolução seja de fato inclusiva. Né? Então, naturalmente, tendo um negócio que você tem, a saída que você enxerga é a educação. É a educação. Eu acho que a educação é a resposta para todas as nossas inquietações sociais. Porque pessoas, né, é que mudam as coisas, né? Pessoas que mudam o mundo, pessoas que criam mecanismos que afetam positivo e negativamente as nossas estruturas hoje. A gente precisa tirar o poder, né, de uma classe que domina e distribuir de uma forma mais igualitária, para que as pessoas sejam inclusas dentro desse processo, né? As pessoas também precisam entender o que é a economia em si, né? Quando a gente faz aulas de empreendedorismo para as comunidades periféricas, né, nas escolas também, eles entendem a economia de um outro ângulo, né? Economia para muitos é um processo que está nas mãos de só uma pessoa, né? Uhum. Aquela pessoa que tem o recurso, né, o financeiro, o capital. Só que a economia, para ela se fortalecer, todo mundo tem que estar envolvido dentro do processo, né? Todo mundo tem que estar ganhando para ter um impacto positivo para todos e todas. Então, a economia é dar uma oportunidade de geração de renda para uma mulher se fortalecer, ela começar uma pequena atividade na casa dela, né, com os recursos ali que ela tem, ela começar a vender para a vizinha, né, e aí ela vai ter um recurso para ir consumir lá na mercearia, né, no mercadinho do seu Antônio, que está na esquina. Então, quanto mais eu vou dando capital para essas pessoas, a renda, mais elas vão distribuindo também no próprio território. Aí a gente tem um desenvolvimento social e econômico de uma forma mais sistêmica, né, naquela comunidade. E essa economia, ela é mais sustentável, porque a gente fortalece as pessoas que estão na ponta e elas vão aprendendo a fazer esse processo por elas mesmas, né? E não uma coisa centralizada, não uma coisa ali que eu não ensino, que eu não reparto, que eu não vou entendendo. A gente está caminhando, tem uma massa de pessoas caminhando para um mundo que elas sequer conhecem. Agora, essa discussão tem muitos aspectos, né? Não sei nem para onde puxar. Porque a gente fala que é preciso incluir pessoas no ambiente digital. E, ao mesmo tempo, você fala disso também, que eu já vi, a gente está vendo o ambiente digital adoecendo pessoas. Até que ponto esse é o único caminho mesmo? Vou fazer uma pergunta quase heresia, né? Assim, será que não tem outro caminho? Porque quem está lá está completamente dodói e está adotando práticas como menos tempo de tela, sair de redes sociais, sair de ambiente digital e trabalhar ombro com ombro, porque ninguém aguenta mais trabalhar remoto. Até que ponto essa receita do ir no digital a gente já não conhece, ela já não deu errado e a gente já não está voltando para um lugar de privilegiar outras coisas, né? Se o futuro é ancestral, eu não estou sugerindo que as pessoas não tenham acesso à internet, não é isso, acho que você está entendendo, mas estou explicando para quem está em casa. Não estou sugerindo que as pessoas não tenham acesso à internet, não estou sugerindo que as pessoas não sejam letradas para escolher, não é sobre isso, mas a minha pergunta é assim, sistêmica. Até que ponto a inclusão digital está gerando reais benefícios para a humanidade? Hoje eu diria que não existe uma inclusão digital, né? O que a gente vê sobre os processos que as pessoas têm acompanhado nas redes sociais, que as pessoas estão adoecidas, a ansiedade, né, tem índices alarmantes aí, sobretudo na nossa população jovem,
por estar nesse tempo de tela, né, que o mínimo, se eu não me engano, são 9 horas. Gente, é média, é média. Que é uma média. É uma média. Né? Tem pessoas que passam 7 horas de média. É um muito dado mais tempo. assustador. Assustador. Então, essa não é a inclusão produtiva que a gente fala, né? A inclusão digital, incluir as pessoas digitalmente, não é esse tipo de inclusão. E isso só está acontecendo hoje porque essa inclusão digital não foi debatida a tempo e essa revolução, essa transformação digital já está acontecendo. Então, o que a gente tem feito? Caminhando, né, ajustando o passo, aprendendo com o processo, tentando curar as cicatrizes de algo que já começou de uma forma indevida, para dar um outro direcionamento, né? A inclusão digital, ela precisa ser produtiva, né? Ela precisa ser positiva, sobretudo. Eu tenho ali um tempo de tela em que eu estou assistindo esse programa aqui, né? Eu estou tentando entender sobre um determinado conteúdo, eu estou estudando online, porque eu não tenho a possibilidade de ir para um outro município fazer uma graduação, né? Eu estou me comunicando com pessoas, eu estou fazendo um curso de línguas online, porque ele é muito mais barato fazer de uma forma virtual do que uma forma física, né? Tem muitas pessoas que não têm essa possibilidade ainda, e a tecnologia, ela dá essa possibilidade para as pessoas hoje, né? De estarem conectadas de uma forma produtiva. O que a gente faz é mostrar os caminhos para que essa inclusão digital ela tenha essa positividade. De fato aconteça. Né? Eu consiga gerar um conteúdo significativo, eu consiga me formar, eu consiga gerar um impacto na minha vida através da tecnologia. Né? Eu tenho um alcance maior. Uma das grandes discussões que a gente está vivendo no Brasil e no mundo hoje são as questões regulatórias, envolvendo a internet, envolvendo todo o ambiente digital. Né? Ele começa como uma terra sem lei. Rapidamente a gente está refém de 2, 3 empresas, né, que controlam, meu marido sempre fala isso, eu acho brilhante, a estrutura da interação social. Isso não é pouco, é muito. É como se elas tivessem construído todas as estradas, todos os aquedutos, todos os oleodutos, todos os transporte público e a gente não tem opção. Então, queria te ouvir um pouco sobre essa centralização, porque quando você fala começou errado, eu ouvi você falar também sobre governança. Né? Quem que está construindo essa revolução digital? Ela está vindo da onde? A gente está ouvindo quem para construí-la? E a gente já começou todo errado. Então, como é que agora vai dar tempo, com essa crise climática, com esse tanto de aperto de todos os lados que a gente precisa dar conta agora, tem que ser uma pirueta, não vai dar para ser um caminho serpentuoso, leve e tranquilo. Vai ter que ser uma pirueta para dar tempo, né? Exatamente. E a nossa grande massa não sabe sobre essa estrutura dominante da internet, né? Ela não está entendendo ainda os mecanismos por detrás das redes sociais, por exemplo, né? A gente ainda tem pessoas que se iludem por curtidas, né, por seguidores. A gente não está entendendo ainda os perigos que tem por detrás dos algoritmos, né, que é aquela forma de programação que ela é programada mesmo para te levar e te conduzir pelos caminhos que outras pessoas querem, né? E que levam a consumo, o consumo, que levam a ansiedades, dependência, a dependência, a todos os males que a gente tem hoje na internet, né, que são potencializados também com essa ferramenta. Então, as pessoas precisam entender esse mecanismo por detrás das cortinas. O que está acontecendo ali, né? Tem o palco que eu estou vendo as interações, eu estou vendo vidas fantásticas na minha frente, eu estou vendo um bocado de coisas nas redes sociais, mas o que tem por detrás daquilo dali? Tem uma razão pelo qual essas ferramentas são criadas. Tem uma razão pelo qual elas precisam atrair público para interagir ali o tempo todo, né? Qual é o nome da razão? A gente precisa levar consciência para as pessoas, para que elas entendam o que é esse mecanismo, né? Gerar lucro para alguém. Que enriquece apenas um grupo mínimo de acionistas societários dessas 2, 3 empresas. Que é a questão da economia que eu te falei antes, centralizada,
né? Na figura, muitas vezes, de uma pessoa branca, homem estrangeiro, hétero. Do eixo norte. Exatamente. Né? A gente precisa fazer com que as pessoas entendam o que está acontecendo, esses bastidores, sabe? Que tudo ali não é real. Tudo ali é programado para levar as pessoas a acreditarem em uma determinada coisa, para fazer elas consumirem, para elas comprarem uma ideia. Para fazer elas sentirem determinadas coisas. Isso para mim é muito assustador. A capacidade de manipulação do sentir da humanidade que esses algoritmos, que essas empresas, que esses poucos acionistas detêm hoje me deixa muito assustada. Exatamente. Mas esse é um processo também de desenvolvimento de visão crítica. Vou retornar com a fala de Paulo Freire. Sempre ele, a gente não precisa ir longe. A gente pode parar bem ali. Ele fala sobre a visão crítica, né? Sobre a leitura do mundo pelo olhar da outra pessoa. Quando eu estou em um processo de ensino e aprendizagem, eu preciso primeiro entender a visão de mundo daquela pessoa, para mim poder incluir uma ideia nova nesse processo. Então, para muitas pessoas, a ideia de mundo e a visão de mundo sobre a internet é essa que a gente está discutindo aqui agora. Elas não têm a menor noção do que acontece por detrás, que aquilo é um mecanismo programado, né, para fazer as pessoas, a conduzirem pessoas para um objetivo que elas sequer almejam que seja financeiro, de pessoas que elas, né, não fazem parte daquela realidade ali. Uhum. Então, a visão crítica é fundamental. Desenvolver essa habilidade desde cedo para que as pessoas consigam discernir essas ferramentas, né? Fazer essa leitura crítica sobre esse processo tecnológico e de inovação que a gente tem vivido nos últimos anos. A gente já volta com Manu Oliveira, fundadora da Social Brasilis, conversando sobre futuros. Estamos de volta com Manu Oliveira, da Social Brasilis. Manu, eu achei um dado no site de vocês que eu achei muito bonito. Queria poder ler aqui para todos. A Social Brasilis tem mais de 7 mil pessoas impactadas diretamente, mais de 30 mil pessoas passaram por vocês indiretamente, são 7 programas educacionais, um corporativo, e 86% do público que passou por vocês estava acessando mídias digitais e sociais pela primeira vez na plataforma de vocês. Isso. 86% que foi além da rede social. A gente tinha essas pessoas que nós conversamos, né, no bloco anterior, que estavam ali só vagando pela internet, né, os vagadores de internet. Facebook e Instagram? A gente, tudo, Twitter, né, Twitter a gente também faz uma mensuração hoje de que canais são mais acessados por eles, né, de uma forma muito ampla. O WhatsApp é o primeiro, né, como uma ferramenta de interação, de comunicação e tudo, mas uma ferramenta também muito perigosa, né. A gente tem visto aí vários golpes envolvendo o WhatsApp, porque as pessoas clicam em links, aí você facilmente tem sua foto tomada, né, reproduz em outros perfis, enfim, né? Tem vários quesitos ali de segurança digital nesse aplicativo de mensagens. E é o que a maior parte domina geral, o WhatsApp. Seguido pelo Instagram, pelo Facebook, e nós temos ali o Twitter ainda figurando, né, no nosso público, que a gente atende como uma quarta posicionamento, né? Uma ferramenta muito do público jovem, que está muito ainda no Twitter acompanhando, vendo as interações. Né? O Twitter tem essa coisa. O LinkedIn ainda não figura, né, no nosso público. Tem uma linguagem completamente corporativa, branca. Ali voltado muito profissional. E eu diria que pouquíssimas pessoas, eu acho que o nosso índice não chega nem a 1% sobre as pessoas que usam, né, do nosso público, de classe C, D e E, o LinkedIn, ainda de uma forma massiva. Então, a gente tem essas redes sociais que a gente faz essa análise, né? Então, a gente tem essas pessoas que surfam a onda das redes sociais e elas só fazem isso, né? Aquele dedinho ali em tela direto o tempo todo. Passivamente. E aí, depois da interação, né, dos programas do Social Brasilis, elas vão vendo outras possibilidades de se fazer online, né? Outros mecanismos ali, elas passam a dominar
a máquina, fazer produções, criação, né? Criação web, que são documentos, e-mail, né? Muitas pessoas não sabem usar o e-mail, não tem um e-mail ainda para ser usado em um ambiente de trabalho, que gere uma comunicação efetiva, né, entre pessoas, o uso das plataformas de interação, né, para fazer reuniões, para fazer coisas. Marketplace, né, é uma ferramenta importante para empreendedores, né, divulgarem o seu produto, como é que funcionam as lojas virtuais, né, como é que coloca o seu produto online, a criação das fotos digitais, né, elas vão aprender a fotografar produto usando a câmera do celular, independente do tipo de equipamento que elas tenham. E a gente sabe que hoje também o equipamento é uma dificuldade, uma barreira, um desafio para o empreendedor da base, né, que ele não tem. Então, ele precisa trabalhar com o que tem. Então, a gente também ensina como fazer um estúdio digital, caseiro, artesanal, em casa, usando a luz do sol, a câmera do seu telefone, e aí como upar essa foto na loja virtual, como fazer a precificação desse produto, como é que funcionam as ferramentas de venda online, né? Como é que as pessoas que veem o produto lá na internet vão comprar de você, né? O que é retido em percentual para essa plataforma, né? Para você fazer e incluir isso nos custos do seu produto, do seu serviço. Como é que você consegue fazer isso no Instagram, vincular essa loja virtual ao Instagram, passar esse link para o WhatsApp, para criar uma lista de transmissão com seus contatos, né? Aprender a copiar, colar o link, fazer um texto, um portfólio digital de produtos, né? Que você pode fazer em PDF mesmo, mas isso é uma barreira fazer para muita gente que não exige um computador, né? Exige um computador, mas já tem ferramentas hoje que eles podem fazer no celular, né? Usando sites de design, eu tudo. Sabia. Eles conseguem fazer no celular, né? Juntar. Tipo uns Canva daqueles, tipo né? Tipo um Canvas, né? Entendi. Cria uma imagenzinha, aí a gente ensina como salva, como é que envia, como é... Então, isso pra gente é o uso positivo da tecnologia, né? Do cyber digital, daquele espaço ali e ela está usando isso para gerar uma renda, para aumentar esse alcance. Para vender um produto ou um serviço. Né? Para vender um produto, não é mais uma atividade passiva, né? Eu não estou usando só para entretenimento, eu estou usando como um recurso lógico, né? A gente também ensina um ponto muito importante, né? As curtidas nas fotos, né? Sim, para você ter engajamento, conseguir mais públicos. A gente ensina como fazer isso de uma forma manual, né? Vai no aviãozinho, digita um texto, envia para cada um dos seus contatos e marca as pessoas nos comentários. Responde todos os comentários, né? Os emojizinhos. Assim você está trabalhando contra um algoritmo, né? Ou na lógica dele. Ou na lógica dele. Não é contra ele, mas é na lógica dele. Porque a tendência do algoritmo é fazer com que você patrocine os posts, né? Sim. Porque as redes sociais são empresas, elas monetizam através disso. E às vezes elas não entregam esse conteúdo mesmo, por causa desse mecanismo pré-programado. Então as pessoas precisam ali engajar o seu próprio público. E isso dá trabalho. Né? Isso é uma coisa desconhecida da grande parte da população. E aí a gente vai ensinando esses mecanismos de comportamento, né? De como as pessoas podem interagir melhor, se posicionar, né? Entender que a internet é uma terra também que tem leis, né? A gente precisa se respeitar, a gente não está protegido por uma tela. A gente precisa entender como funcionam as coisas e que tem mecanismos para nos enganar o tempo todo ali. Vocês entram nesse mérito porque o público de vocês é principalmente classe C, D e E, né? Mas eu acho que esse letramento de bons modos na internet, a classe A está bem precisando. Então, né? Não dá para desenvolver um produto, um serviço novo para letrar. Eu acho que a pandemia, né, o isolamento social nos mostrou muito isso, né? De como a gente consegue alcançar outros públicos. Porque é um desafio para todas as classes, né? De como eu consigo discernir fake news, por exemplo. Pois é um problema de segurança. Sim. Segurança digital, né? De como eu consigo ali identificar fontes e dados de uma forma correta, sem compartilhar uma sem informação. acreditar inicialmente, né? Compartilhar já é consequência Exatamente. de acreditar. Como é que você duvida do que você recebe? Como é que você checa? Como é que você, né?
Isso está comum a todas as classes, né? E é um processo também manual, né? De você procurar a fonte, às vezes escrever para a pessoa, para ver se essa mensagem é real, se recebeu uma mensagem encaminhada de um amigo, da onde foi que você recebeu? Você pegou da onde? Foi de um grupo, né? Porque se eu vou dividir, né? Vou compartilhar, encaminhar aqui com outros grupos, preciso saber se isso é real, né, se é de fato. Aí desse jeito você já está quebrando ali, já tem um processo já de ganhar conhecimento sobre identificar fontes e dados. Tenho dúvida, não compartilho. Sim. Né, essa é a grande Nem premissa. acredito. Nem acredito, exatamente. Nem não, acredito. E muito menos aplico na minha vida. Né, se bom. não tem uma fonte, se não tem uma base científica, uma base real, não aplique. Né? A gente está cheio de profissionais de absolutamente tudo no Instagram e que de profissionalismo eles não têm nada. Né? Pessoas ensinando dietas mirabolantes, que adoecem as pessoas, sim, não são profissionais da saúde, não entendem que cada corpo é um corpo e que é impossível, né, uma pessoa que está ali vendendo uma dieta online, ela conhecer a totalidade dos seguidores que ela tem, os diferentes tipos de corpo, né, a genética das pessoas, sim, que tipos de problemas de saúde essas pessoas têm, né, o acompanhamento físico, nutricional, de saúde emocional e de tudo é uma coisa subjetiva, né, é uma coisa que não cabe ali para o grande grupo coletivo inteiro. Então, não se levar por esses tipos de mecanismos, porque também é uma forma de fake news, de transmitir algo indevido que pode trazer um grande malefício para a vida das pessoas, né, de uma forma geral. Manu, queria falar um pouquinho sobre futuro. O que você está vendo de futuro para a Social Brasilis? Tem algum produto novo, tem algum serviço novo, tem alguma remodelagem de negócio, tem alguma transição chegando? Então, nos novos tempos que a gente vive, com toda essa revolução, adaptar os processos é uma coisa que precisa ser inerente, né? A gente está todo o tempo ali pensando em outros produtos, em outros programas que possam levar a uma maior formação, uma melhor formação para as pessoas, né? Os mecanismos tecnológicos nas mídias digitais e sociais, elas mudam o tempo inteiro. A gente também precisa reciclar os nossos programas, né, de uma forma mais rápida, de uma forma mais eficaz e investir na plataforma, né, a plataforma que a gente desenvolveu é uma das premissas do Social Brasilis que a gente tem hoje, né. A gente tem uma facilitadora virtual dentro da plataforma, que é a Babi. A Babi, ela é criada, desenvolvida num storytelling, numa história de vida de muitos jovens que passaram pelo programa. E o que a gente quer hoje é implantar isso dentro das escolas, que é aquilo que eu te falei no início, né? Desse processo revolucionário, a preparação, começar na ponta, lá no início de quem está começando, na educação. Então, a gente quer levar a plataforma para as escolas, para a educação básica, convidando, né, professores e alunos para um processo de construir essa sociedade 5.0, que a gente já está falando sobre 6.0, né? Mas do ponto de vista do olhar do jovem, que está ainda na escola, que é um jovem de periferia, que tipos de tecnologias, de desenvolvimentos ele quer começar a idealizar, criar. E aí a gente quer incentivar a inovação científica desde a escola, né? A construção de negócios de impacto socioambiental, né? Serem criados, já debatidos esse tipo de economia dentro da escola, a sustentabilidade, né? Muito importante, criar esses mecanismos também para a escola ser um local sustentável, ali, para quando o jovem sair no pós-escola, já ir com todas as habilidades e todas as competências inerentes para essa nova economia que está em processo de construção e tudo. Isso é um dos nossos planos, né, de levar essa plataforma para a formação de jovens e professores. E também ganhar escala com um dos nossos programas, que é o Juventudes STEAM. O Juventudes STEAM já trabalha a formação continuada de professores e alunos para a formação dos profissionais do futuro, né, envolvendo ali a tecnologia, a inovação, né, as matérias exatas, para começar a convidar o jovem da periferia e da ponta para tirar esse domínio tecnológico, né? As pessoas começarem a criar também os seus próprios projetos e esses projetos gerarem impacto social, que a gente chama de tecnologia for good, tecnologia para o bem. Né? Usar a tecnologia para a geração desse impacto positivo. E aí a gente vai ofertar formações, cursos, né? Vai ter uma plataforma virtual de cursos para professores, para eles começarem a aplicar esses mecanismos dentro da escola.
Lembrando que cultura digital e responsabilidade social e visão crítica já são previstas na BNCC, né? É uma das competências da Base Nacional Comum Curricular, que exige, né, que a educação de escolas públicas e privadas insiram essas competências no currículo, que é, de fato, nas matérias lecionadas pelos professores. E aí é um mecanismo da gente afetar essa lei, mas também levar esse debate desde a educação para o futuro da inclusão produtiva no país. Maravilha. E Manu Oliveira, qual é o futuro para Manu? Tem algum sonho guardado? Tem alguma vontade de realizar alguma coisa que está chegando? Tu é mãe, Manu? Não, ainda não sou mãe. Quer ser? Quero, é uma possibilidade, eu quero ser sim mãe. Por enquanto, o único filho que eu tenho é o Social Brasil. Já dá bastante trabalho, dá despesa. Muito trabalho, dá muito trabalho. Mas eu acho que um sonho de futuro que eu tenho é chegar em um ponto, né, de equilíbrio do Social Brasilis. Hoje a gente está muito avançado nos processos, né, com a equipe já atuante, programas de escala rodando. A gente já consegue desenvolver tecnologia dentro do projeto, né, dentro do Social Brasilis. As plataformas têm versões mobile e web, responsivo em vários tipos de equipamentos. Foram desenvolvidos por nós. Toda a equipe é de base de pirâmide, né? Quantas pessoas estão contigo hoje? Nós somos 7 pessoas hoje, né? Todos de base da pirâmide, todos ali de origens do interior do estado. E eu acho que um sonho meu é conseguir que esse projeto cresça, né, de uma forma sustentável, de uma forma saudável, de uma forma equilibrada para mim. E aí eu consiga também ter outras nuances aí, né? Construir a família, outros desafios aí, continuar aprendendo, né? Que o mundo é muito dinâmico, a gente está numa transformação muito rápida, então eu anseio muito por conhecimento. Então eu quero voltar também para a pesquisa em algum momento, né? Porque eu venho disso, venho da pesquisa, venho da licenciatura e eu quero continuar também a minha carreira acadêmica, né? Contribuindo também para que outras pessoas saibam qual é essa visão crítica que a gente tem da inovação, mas também da tecnologia, dessa transformação toda que a gente está vivendo para a nova economia, para próximas revoluções que venham aí, para que o nosso mundo seja mais sustentável, inclusivo e mais igualitário. Lindo, obrigada, Manu. Eu agradeço, um prazer estar aqui. Boa sorte. Obrigada para nós todos. Para nós. Esta foi Manu Oliveira, fundadora e diretora executiva da Social Brasilis. Até o próximo.